Olá, colegas. Vamos iniciar a nossa terceira parte da nossa aula de elástico. Nós já passamos por esses elásticos fixos, já definimos ele, já conversamos sobre as variáveis e agora vamos para as aplicabilidades clínicas. Esses elásticos são os mais importantes, porque vão ser os que a gente vai utilizar com maior frequência, tá certo? Os elásticos removíveis, a gente utiliza eles com uma frequência um pouco menor. Então, os elásticos fixos, a gente vai estar convivendo com eles corriqueiramente, diariamente com nossos pacientes. E são muito importantes para que a gente entenda a sua aplicabilidade clínica para utilizá-los da melhor forma. Ok? Vamos chegando aqui para o cantinho, para atrapalhar menos o slide. Para que a gente fique se vendo. E para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que é um assunto por demais importante. Os elásticos fixos, ou normalmente intramaxilares, nós dividimos eles em três grupos. O de movimentação individual, onde a gente vai movimentar apenas um dente. O binário de força, onde a gente vai fazer giros desses dentes, qualquer dente, ok? E os elásticos que a gente vai utilizar para fechamento de espaço, tá certo? Quer seja o fechamento de pequenos espaços anteriores, quer seja de fechamento de espaços maiores, e aí é que a gente vai denominar, que a gente denomina sistema de retração, tá bom? Nós vamos ter uma aula específica sobre sistema de retração, mas aqui nós vamos fazer uma pincelada nos elásticos, como a gente utiliza o elástico da melhor forma, para que esse sistema de retração ele seja executado corretamente. Nós temos alguns, e dentre eles, nós temos o sistema de retração por deslize, onde a gente utiliza os elásticos ortodônticos. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui, vamos abrir a nossa ponteira e vamos para o primeiro slide, primeiro elástico, que é o elástico de movimentação individual. Esses elásticos de movimentação individuais, o mais comumente utilizado é o nosso módulo em corrente, tá bom? Que ele serve para fazer uma retração parcial dos caninos, permitindo a dissipação dos apanhamentos, tá bom? Então, assim, essa movimentação dos dentes no arco ou fora do arco, ela pode ser realizada com os elásticos. Quando os dentes estão no arco, tá bom? Dentes nivelados com arco, o elástico de eleição é o nosso módulo em corrente. Como a gente viu, pode ser curto, médio ou longo. Quando eu tenho distâncias maiores, tá certo? Eu prefiro usar paradoxalmente o curto, com o objetivo de ter maior quantidade de borracha no elástico e eu precisar de estender o elástico menos para imprimir a mesma força, mantendo a distensão elástica por mais tempo, ok? Então, assim, é muito importante que o colega compreenda que os elásticos ortodônticos, ou qualquer tipo de elásticos, se você fizer uma distensão muito grande, ele passa da distensão elástica, da deformação elástica, para a deformação plástica, e para de imprimir força. Então, quanto mais distendido o elástico tiver, mais próximo dessa distensão plástica ele vai estar. E quanto menos distendido o elástico tiver, mais memória ele vai ter. Então, partindo desse conceito, eu utilizo muito o elástico curto, que é o que tem mais borracha por comprimento. Então, assim, quanto menos eu precisar esticar para fazer a mesma força, mais memória o elástico vai ter, desde que a gente considere que os elásticos sejam da mesma marca, sejam elásticos iguais. Tá bom? Nós temos módulos em correntes que a gente pode até classificar, ou pode dividir de duas formas. Módulos em correntes que eles são convencionais ou módulos em correntes com memória, que são elásticos, que eles são melhorados para que ele mantenha aquela memória de forma por mais tempo. De uma forma geral, os elásticos nacionais a gente poderia colocar como os elásticos convencionais e alguns elásticos importados, eles vêm lá com essa característica de memória de forma, como eu já mostrei para vocês, o elástico da TP, ele tem essa característica de memória de forma e algumas outras marcas também apresentam essa característica, tá bom?
Repetindo, o modo decorrente pode ser classificado em curto, médio e longo, convencional ou com memória de forma. Nessa paciente aí que a gente está apresentando, a indicação dela foi a remoção de um premolar do lado direito. E eu precisava distalizar o canino para dissolver o apinhamento. Se eu fizesse o nivelamento logo no início, os dentes dela iriam vestibularizar e depois ia ter que fazer a retração. Esses movimentos de vai e vem, eles não são biologicamente os melhores. O ideal é que o movimento do dente ele vá corretamente para a posição onde a gente planejou para que ele fique sem fazer esse movimento de ida e vinda. Tá bom? Então nós temos um apinhamento superior com a indicação da extração de dente do premolar do lado direito, e eu preciso dissolver esse apinhamento, ou ganhar espaço antes de fazer o nivelamento. E quando o dente está no nível, então esse canino que está no nível do arco, como vocês observam aqui, ó, o canino está no nível do arco, eu passo logo o fio de nivelamento, e esse fio me guia o canino para a segunda posição ou para onde eu planejei. Mas, Glauber, como é que eu vou passar um fio que ele tenha resistência para guiar o dente e ele tenha flexibilidade para entrar na canaleta desses brackets que estão desnivelados? O que é que eu quero? A gente tem que perguntar o que é que você quer para aquela fase do tratamento. Toda vida que você for fazer uma manutenção ou estar numa fase de tratamento, você tem que colocar a eleição do que é mais importante se você tem duas possibilidades para fazer. Nessa situação, eu não quero dissolver o apinhamento, então eu quero primeiro que o canino distalize. Não é interessante nivelar essa região, ou não seria interessante. Então, eu venho com um fio 0,18, um fio mais rígido para guiar o canino, e nessa região anterior, onde eu tenho um desnivelamento, eu faço dobras no fio, deixando ele passivo nos brackets. Quando os dentes estão muito fora do arco, algumas vezes eu até deixo de montar, como foi nessa situação aqui. Então, eu cheguei a essa situação na paciente, com o fio já 0,18, montei os brackets no X e fiz dobras nos fios, deixando os dentes que estão mais fora do nivelamento sem montagem, uma montagem parcial, que é muito importante para evitar protrusões. E eu vim nessa região aqui e utilizei o meu elástico em corrente, para fazer essa movimentação desse dente. Então, o recurso e a definição é essa. A necessidade, aí só o caso vai lhe colocar. Tá bom? Eu posso precisar distalizar um canino, eu posso precisar distalizar um lateral. No caso desse aqui, a gente podia distalizar o lateral também, distalizar o central. Então, para realizar a distalização desses dentes que estão no arco, uma possibilidade é o elástico em corrente. Por que eu falo uma possibilidade? Porque eu poderia também utilizar uma mola aberta nessa região. E claro, quando é que eu vou usar a mola aberta? Quando é que eu vou usar o elástico? Vai depender do meu sistema de ancoragem. Vamos buscar esse caso, vamos destrinchar esse caso para a gente entender qual seria a situação. Qual seria a situação de cada um. Então, eu quero distalizar esse canino. Seria mais interessante eu colocar um elástico para tracionar ele ou uma mola aqui para empurrar ele? Eu considero que um elástico para tracionar, porque eu tenho uma ancoragem melhor aqui, ó. Então, o sistema de ancoragem vai ser o diferencial na escolha de cada um desses dispositivos. Eu tenho uma ancoragem melhor aqui para que eu distalize o canino. Ao passo que se eu colocar uma mola aberta aqui, eu vou piorar a linha média e vou exigir de um sistema de ancoragem, que são esses incisivos, mais frágil. Então, quem vai definir se eu vou colocar uma mola aberta ou um elástico, anota aí, seria o meu sistema de ancoragem e minha relação com a minha linha média, tá bom? Esses dois fatores eu tenho que avaliar de forma primária para eu definir se eu vou usar uma mola aberta ou um elástico. Ok? Mas os dois teriam a mesma função, imprimir uma força para movimentação de dente no arco, tá certo? E aí esse fio vai guiar o meu canino. Mais para frente, o meu canino já está em classe 1, tá certo? Com o meu canino em classe 1, eu conjugo esses dentes e venho fazendo a sequência do meu
como é que eu vou dizer, da minha distalização. E aí, distalizei o incisivo lateral. E aí vamos chegar naquela segunda, numa outra situação. Então, eu continuo aqui com a minha distalização com o elástico, tá certo? Sim, porque eu tenho um bom sistema de ancoragem. E aí eu vou distalizar esse meu incisivo central. Só que quando eu chego para o outro lado aqui, ó, pessoal, nesse caso aqui, eu vou colocar um elástico para sequenciar essa distalização ou eu coloco uma mola desse lado aqui para já empurrar esse central. Então, assim, aqui a situação já chega no meio, na minha linha média, no meu divisor de águas para definir se é uma mola ou se é um elástico. Então, nessa situação aqui, o meu 11 eu puxo com um elástico e o 21 eu empurro com a mola, tá certo? E quando eu chego nessa situação aqui, eu faço os dois movimentos de uma vez só. Então, de uma forma geral, quando eu chego no central, eu não deixo abrir central, desculpa, eu não deixo abrir o espaço no meio dos centrais. Eu normalmente faço os dois e aí passo para a mola do outro lado, tá certo? E faço a sequência do outro lado que seja necessário com a mola, não mais com o elástico. Por quê? Porque eu já distalizei um dente, dois dentes, três dentes. E essa situação de ancoragem já mudou. Porque eu tenho três dentes que já movimentaram. Ah, Glau, mas agora são 5 dentes. Mas com 3 dentes que tendem a querer voltar e com um sistema de ancoragem lá no meu pré-molar e molar que já foi exigido. Então a situação já começa a mudar de figura. Ok? Acho que espero que tenha sido bem compreendido. E aí nós fazemos esse movimento, abrimos espaço para o meu 22 e posicionamos os dois centrais no meio da linha média, coincidindo com a linha média, mantendo essa relação de classe. E quero chamar a atenção de muito adequada, porque o meu canino ficou com a posição, mesmo sendo distalizado, bem inicial, e do outro lado também com uma qualidade muito boa. Então, o módulo incorrente, a função primária dele é você movimentar dentes, principalmente aqui retração de canino pela sua frequência, em dentes que estão nivelados no arco. Na movimentação individual, eu também posso movimentar dentes que estão fora do arco com elástico, tá bom? E já os que estão fora do arco, como no caso esses caninos aqui, ó, e principalmente o 23, certo? A gente utiliza o sistema de retração, como a gente já mostrou, tá bom? O sistema retrator, onde a gente vai fazer uma retração parcial de canino, ou eu posso fazer uma movimentação de qualquer dente. Por que a gente coloca os caninos aí? Porque eles são os mais comuns. Necessidade de extração de pré, que são as mais comuns, e posicionar os caninos que estão bem fora do arco, melhorando a sua relação com ele, ok? Então, o que seria esse sistema retrator, como a gente comentou na aula 1? Uma bengalinha, ou um elastiquezinho, e um conjugado posterior, tá certo? Com a intenção de posicionar, no caso aqui, distalizar e verticalizar esse canino, no caso de distalizar e verticalizar esse canino, para reposicionar ele melhor no arco desse paciente. Glauber, tem colegas que utilizam outros tipos de recurso, tá certo? Eu sei, também já utilizei, já usei vários recursos, mas eu gosto muito desses porque é fácil de fazer, muito simples, incomoda muito pouco o paciente e é muito eficiente, tá bom? Nesse caso específico, a gente vai ver em várias situações de aula de extração, quando eu tenho um apinhamento grave, eu tenho que reforçar a ancoragem posterior para que esse espaço aqui do premolar não seja ocupado para os dentes de trás. Então, nesse paciente aqui, a gente fez uma barra palatina com fio grosso e um botão de Nance. Esse sistema aqui, pessoal, é o sistema de eleição para apinhamento grave. É o sistema de eleição para apinhamento grave. Ancoragem barra botão, que a gente faz a moldagem de transferência, manda para o laboratório, encaixa e você pode começar a mecânica. Aí, com esse sistema aqui você fica tranquilo, coloca o sistema retrator do molar para o canino e só basta colar o canino e o sistema retrator, não precisa colar os outros dentes nessa fase inicial. Quando você vai recuperando o espaço, já vai organizando esse conjunto, e aí a gente pode
começar a montar os dentes, no caso aqui mantendo o sistema de retração, tá certo? Olha lá, como ele de eleição vai do molar para o canino, vamos verticalizando ele, repetindo, engatando na aleta distal. E normalmente a gente instala o elástico no gancho do molar ou no bracket, tá bom? Fazendo uma sequência de amarrilho. Aqui o aluno colocou dois amarrilhozinhos por comodidade, tá certo? Por comodidade, porque ele achava que era melhor, o que não vai mudar nada do sistema. É muito comum os alunos perguntarem se eu não posso fazer logo um elastique em cadeia nessa situação. Poder até pode, mas vamos fazer um paralelo de qual seria o melhor, tá certo? Quando eu faço um elastique, eu estendo aquele elastique e tenho uma amplitude de distensão maior do que teria apenas no modular, num elastiquezinho individual. Como eu tenho uma amplitude de distensão maior, essa amplitude de movimento que vai acontecer no canino também vai ser maior. E aí o aluno pode perguntar, isso não é melhor, professor? Nem sempre. Porque como o dente está solto, tá certo? Como o dente está solto, é melhor que essa amplitude de movimento seja menor para que eu tenha um maior controle de movimento, para que ele não tenha tantos efeitos colaterais. Então, por isso é que quando o dente tem guia na utilização dos elásticos, o elástico incorrente é o de eleição. Quando o dente não tem guia, está fora do arco, está solto, o elástico individual, o elástico modular, o elástico simples, o elástico com o amarrilho, ele tem ele é melhor para poder ter um controle melhor daquele movimento, daquele dente que está fora do arco. Eu espero que se faça, tenha me feito entender. Por isso nós separamos sistema retrator, movimentação individual de caninos fora do arco. Desde lá, aqui está com o arco, desculpa. A gente vai, vocês corrijam aqui, desnivelado sem o arco. Depois eu vou corrigir, passar essa aula novamente para a gente não ter mais diferença. Mas aqui, ó, sem o arco e no anterior, aqui que é com o arco. Sem o arco, com o arco. Espero que tenha ficado claro. Na sequência, no tópico 2 dos elásticos intramaxilares, que são os fixos, nós temos o nosso binário de força, que é quando nós utilizamos normalmente dois elásticos para girar um dente. Muito comum o canino, ou pode ser incisivos, e o mais frequente o premolar, tá certo? Os dentes apresentam giros importantes. Giros leves, tá certo? Giros leves, normalmente a gente pode corrigir no próprio fio. Um giro mais importante, como no caso desse canino que estava incluso, a gente teve que realizar, a gente utiliza esse binário, que a gente cola um acessório na lingual, na região lingual, que aqui está na distal, né? E na região vestibular, que aqui está na mesial. Esse aqui, se não me engano, foi o que veio do tracionamento, por isso que a gente não mudou. Porque aqui, nessa região, ficaria mais adequado para instalação do recurso. E aí nós fomos, olha lá, é isso mesmo, tá vendo aqui, ó. E aí nós fomos girando esse dente. Quando melhorou bastante a posição, nós nós colamos um bracket e inserimos o fio para ajudar nesse giro desse dente, para dar mais controle no giro desse dente. E aí, para finalizar, quando estava finalizando o giro, só apenas o fio para corrigir, para finalizar essa correção desse giro. Então, assim, esse raciocínio aqui, pessoal, vai servir para premolar, canino, incisivo, para qualquer dente. A melhor forma de girar é formando um binário de forças com dois elásticos. De uma forma geral, o elástico da lingual ele pode vir para o bracket na vestibular, ou se o paciente tiver um fio de nivelamento executando alguma mecânica, ele pode vir para o fio também. E o acessório mais vestibular, ele vai para o dente seguinte, tá certo? Para o dente seguinte, mais próximo do acessório. Então aqui, se eu tivesse um vestibular, ele está girando para mesial, vai ser o dente seguinte, e aí ele vem para o central. O da lingual aqui, ele pode vir para o premolar ou pode vir para o fio. Gosto muito de
de colocar o bracket, o elástico da lingual para o fio. Por quê? Porque o fio mantém melhor o comprimento do arco do que um dente individual sendo forçado para a lingual. Então eu gosto muito de que esse elástico vá para o fio. Qual seria o fio indicado para que você utilize o elástico para o binário? O fio mais indicado é do 18 aço para cima. Mas em situações excepcionais, você já pode começar num 18 no etinol. Você deve avaliar caso a caso. Mas a indicação seria do 18 de aço para cima. Em situações excepcionais, você já pode começar do 18 no etinol, fazendo esse binário, tá bom? Utilizando o fio como ancoragem para o botão lingual, ok? E o terceiro recurso para que a gente possa utilizar os elásticos também é o fechamento de espaço. Então a gente pode movimentar dentes fora do arco e no arco, tá certo? Movimentar dentes fora do arco, sistema retrator no arco, elastique, aí fizemos um paralelo com a mola, tá certo? Elastique em cadeia, aí fizemos um paralelo com a mola. E nós podemos fechar espaços. Quando a gente tem espaços pequenos no anterior, como no caso desse paciente aqui, nós temos vários diastemas pequenos, num somatório menor ou igual a 4 milímetros, e aí eu coloco como sendo a maior indicação de 2 a 3 milímetros, tá bom? Quando você chega a 4 milímetros ou mais, você tem que avaliar, tá bom? E, como é que eu vou dizer? Disseminados no arco, nós podemos utilizar o elástico em cadeia para poder fazer esse fechamento. Como seria a mecânica utilizada? Que nós chamamos sistema de retrator simplificado. Eu já mostrei para vocês na primeira parte da aula. Sistema de retratão simplificado. Nós reforçamos a ancoragem posterior com um fio de amarrilho conjugando do molar ao canino todos os dentes de um lado e do outro. Então, a parte posterior me serve como ancoragem, conjugo de molar ao canino, e de canino a canino a gente coloca um elástico em cadeia. A gente chama de sistema de retração simplificado. Repito, para pequenos espaços anteriores, tá certo? Pequenos espaços anteriores de canino a canino, então, no máximo 4 milímetros, a indicação é de 2 a 3. A gente fecha todo o conjunto de uma vez só, ok? Todo o conjunto de uma vez só. Qual o fio que a gente faz essa movimentação? De uma forma geral, o fio 018, ele é o fio indicado para isso. Em aço, diagramado e feito revenido. Em aço, diagramado e feito revenido. E aí eu coloco elástico de ponta a ponta, canino a canino, tá certo? De ponta a ponta, de canino a canino, para que feche esse espaço de forma rápida e de forma controlada. Então, mas o fio é flexível, como é que vai ter, o fio é redondo, como é que vai ter controle? Porque os espaços são pequenos. Eu não posso fazer isso para um diastema, para diastemas generalizados ou diastemas muito grandes, espaços muito grandes. São espaços pequenos, onde a amplitude do movimento também é pequena. É o mesmo raciocínio do sistema de retrator com um dente bem fora do arco, e eu vou utilizar a bengalinha ou modular ou elastique e não o elástico em cadeia, tá bom? Porque, então, o sistema de retração simplificada, ele é feito para pequenos espaços anteriores de canino a canino, tá certo? Pequenos espaços anteriores de canino a canino. E aí a gente consegue um bom resultado, tá certo? Um bom resultado nessa retração, tá certo? Um bom resultado nessa retração, conseguindo sucesso com um sistema muito simples. Então, pessoal, essa ideia que a gente classificar para vocês é que vocês tenham nomenclaturas fáceis, sistemas de mecânica muito simples para executar os movimentos que são mais comuns ou os mais necessários na terapia ortodôntica. Algumas situações inusitadas, se você entende o conceito, você consegue fazer uma adaptação e fazer a mecânica de forma correta. É assim que a gente pensa.
Quando eu tenho espaços maiores, aí eu não posso executar, não posso realizar o fechamento de espaço com elásticos em cadeia, tá certo? Glauber, eu posso fechar o espaço dessa geração, eu posso colocar elástico em cadeia de um canto ao outro? Já não poderia, tá certo? Repetindo pelo mesmo raciocínio da amplitude de movimento que você vai poder executar em cada mês. Quanto maior a amplitude, menor o controle do movimento, tá certo? Então, nos sistemas de retração, a gente tem que ter controle de movimento. E para isso, a gente tem um conjunto de regras para que esses dentes eles fechem esses espaços, mas eles não inclinem demais para dentro, eles não façam uma sobremordida muito grande, a gente consiga manter a relação de classe adequada. Então, todo esse conjunto de regras, eles justamente são para que a gente controle os movimentos e que os dentes eles venham da forma como a gente planejou. Eles movimentem da forma como a gente planeja, não de forma aleatória, tá certo? Então, ortodontia é movimentação, mas de preferência que você entenda aquela movimentação, como ela deve ser feita e controle para que ela seja feita de forma como você está esperando, tá bom? Então, para que eu feche espaços maiores, eu não posso colocar um elástico mais, como é que eu vou dizer, eu não devo fazer uma amplitude de movimento maior, ok? Nós fazemos por partes, pequenos movimentos. Esse fechamento de grandes espaços são feitos milímetro a milímetro, 1 milímetro por mês, como regra. Então, como é que eu faço como é que eu faço isso quando eu tenho espaços grandes? Para que eu tenha um maior controle de movimento, o fio já necessita ter um calibre maior. Não é mais o fio 0,18. Eu devo chegar num fio 19 por 25, tá certo? E o sistema de retração não é mais um elastique de ponta a ponta, e sim o nosso sistema retrator novamente. Ligadura elástica, tá certo? Com fio de amarrilho 0,25, como está aqui. Para quê, doutores? Para que eu feche 1 milímetro por vez e o meu fio controle os dentes. Principalmente na região anterior, como a gente viu, principalmente na região anterior, como a gente viu na aula de biomecânica. Os fios têm uma dificuldade muito grande de controlar esse movimento vestíbulo lingual nos incisivos, justamente por causa do binário que eles se fazem dentro do bracket, muito pequenininho, contra um binário do dente muito grandão. Então, como o binário é força vezes, como o momento é força vezes a distância, o fio tem dificuldades para controlar um dentão, um fio fininho, proporcionalmente, tem dificuldades para controlar um dentão grande por só agir numa canaleta muito pequena quando comparado ao tamanho do dente. Ok? Então a força vai ter que ser muito maior no fio do que a força no dente. Ok? A força, o momento vai ter que ser a força para o momento vai ser muito maior no slot do que no dente, justamente pela força vezes a distância do centro de resistência ou do binário que vai ser executado. A gente, caso tenha dúvida sobre isso, volta lá na aula de biomecânica. Tá bom? Então, vamos lá. Para que eu tenha maior controle, um elastiquinho, uma ligadura elástica e um amarreiro 0,25. Quando essa ligadura elástica ela abrir novamente, ou fizer a força, ela para e os dentes continuam a movimentar. Existem 3 formas de você colocar ou instalar essa ligadura elástica, que pode ser no gancho, ok? No gancho do fio, no gancho do molar, tá certo? Ou fazendo um conjugado posterior e inserindo no gancho do fio, tá bom? Eu gosto, tá certo? Não tenho pesquisas validando isso, nada de literatura, mas é uma opinião pessoal que a gente compartilha com vocês. Eu gosto de, no início da retração, quando eu tenho um espaço muito grande, fazer dessa forma, tá certo? Fazer dessa forma. Por quê, doutores? Porque como a força vai ficar mais alta, aqui ó, vai ficar mais próximo do centro de resistência e vai tender a
tracionar esses dentes com um controle maior, impedindo também que esse fio deforme no anterior, fechando a sobremordida. Vamos discutir isso na aula de retração. E para finalizar, eu gosto dessa, já, justamente porque como eu não tenho mais essa relação de sobremordida crítica no anterior, tá certo? Eu gosto que ele conjugar o posterior e que o elástico fique muito próximo do fio, para que empurre ou para tracionar o fio já como é que eu vou dizer, na direção da canaleta, dentro da canaleta, para que ela seja para o fio passar, não mais para controlar sobre a mordida ou controlar, fazendo com que esse fio ele corra de forma mais rápida, tá bom? Então eu gosto aqui na primeira fase da mecânica, gosto aqui na segunda, na última, no finalzinho, no fechamento dos espaços, tá bom? É uma situação crítica de um caso que a gente conduziu, tá bom? Onde a gente já pegou essa paciente, já conduziu essa paciente já com o início de tratamento feito, e aí o colega não tratou de corrigir a classe 2 e fez logo uma protrusão grande, a paciente chegou com um overjet muito importante, um overjet muito importante, mas menor do que o tamanho da relação de classe 2. Por quê? Porque ele protruiu muito o superior, mas também protruiu demais o inferior. E aí isso dificulta a mecânica, tá bom? Esse inferior não deveria protruir e a gente fazer um overjet aqui moderado para a correção, ou então corrigir, como eu fiz o canino, dissolver o apinhamento. Existem várias situações que a gente pode conduzir a parte inicial do caso para dar preparando melhor para essa segunda fase. Nessa, como não começamos e a condução, ao meu ver, não foi a melhor, nós necessitamos de um controle muito grande do torque anterior por causa do overjet que estava muito pequeno e muito espaço para fechar. Overjet muito pequeno e muito espaço para fechar, tem que controlar bastante. Temos um pouco de recontorno no inferior, tá bom? Um pouco de recontorno no inferior. Então eu preciso de um fio grosso para controlar isso aqui, de uma mecânica muito controlada, para que eu consiga essa retração, mantendo o quê? A inclinação dos incisivos e a sobremordida. Mantendo a inclinação dos incisivos e a sobremordida. Vocês conseguem visualizar que até a sobremordida aqui está menor do que quando eu comecei a retrair. Tá certo? Justamente para poder manter o espaço para correção da relação de classe 2. Em um caso que evoluiu bem, tá certo? Evoluiu bem, com muito controle, excelente, e que a estabilidade ficou também muito agradável, muito aceitável, ficou um caso bem interessante, tá certo? Então, pessoal, esse sistema aqui, com fio mais grosso, 19 por 25, e o elástico, ele permite que a gente faça esses tipos de retração que são mais difíceis, bem mais complicadas, tá bom? E aí o doutor pode perguntar, mas Glauber, e o fio 21 por 25, por que a gente não utiliza aqui? Porque ele não desliza. O atrito fica muito alto, impedindo o deslize. Então, toda essa metodologia, pessoal, já foi estudada, já foi avaliada, já foi muito bem sedimentada, e o fio 19 por 25 é o fio de eleição para fazer retração no sistema straight wire, tá certo? Que é o sistema de arco reto, sem alças por deslize. Fio 19 por 25, tá bom? Para a gente fazer esse controle. E o elástico para essa retração? Esse sistema de elástico que é um quebra-força. Faz uma forcinha e para um pouquinho para que os dentes, eles, sem força lingual, eles recuperem as inclinações e as angulações que eles tinham no início da retração. Ok? Não se preocupem se essa parte de retração não ficar bem sedimentada na cabecinha de vocês, que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Tá certo? Aqui é uma parte introdutória, só sobre isso. É só para que você entenda por que esse sistema aqui de elástico é diferente. Eu devo usar esse e não usar um elástico em cadeia, que ficaria mais prático até do que esse para que a gente fizesse a instalação. Ok? Nós temos aqui, para finalizar nossa aula, e vocês podem fazer um print, do flash map dos elásticos intermaxilares,
fazendo todas as indicações, como a gente já discutiu na aula. A utilização deles deve ser 22 horas por dia, a força entre 200 a 250 gramas e o vertical em torno de 100 gramas. E aqui estamos as aplicações, como a gente coloca, os ganchos, do gancho ao segundo molar, do lateral ao segundo molar, ou do canino ao molar, são as principais indicações. 3,16 ou 1/4, como a gente discutiu, 3,16 quando você vai colocar do canino ao molar, 1/4 do gancho ao segundo molar, porque essa distância ela fica maior para manter aquela força que a gente já discutiu. No elástico transverso, do molar lingual ao molar vestibular, botão na lingual, no tubo da vestibular do molar, sempre 1/8 médio. Glauber, por que você não usa um 1/8 pesado? Pode usar? Pode, você pode até usar, faça a medição de força lá no seu caso. Só que quando a gente vai colocar o gancho lá no molar superior, o botão lá no molar superior, o elástico pesado, ele fica ruim para o paciente engatar. Com o elástico médio já não é fácil no começo, mas ele fica ruim para o paciente engatar. Ele engatando, você pode usar tranquilamente o pesado. O leve eu não recomendo porque ele quebra muito. Então, assim, o leve, esses nacionais, eu geralmente não uso, tá certo? Agora, se você quiser usar o pesado, aí você avaliando a força, fica legal, porque você pode dizer, o elástico pesado, ele manteria melhor a força com o mesmo de extensão. Isso seria. Mas para padronizar a nossa utilização, eu gosto muito dos elásticos médios, 3,16 e 1/4 e 1/8. Olha lá, vocês podem usar esses 3 elásticos para qualquer uma das situações que vai funcionar bem. A troca, todo dia. Eu li no livro, no artigo que o senhor me mandou, do Cabreira, que a gente poderia trocar a cada 3 dias. O elástico que o Cabreira está usando, que marca é? Se você for usar um elástico da TIPI ortodôntica, você pode trocar por 3 dias. Mas um elástico da Morelli, um elástico da Orthometric, esses elásticos nacionais, diário. Principalmente o médio. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de elástico, dessa revisão para quem assistiu a aula ao vivo, tá bom? Não substitui, porque vocês veem que a discussão ela é diferente, e aqui não tem discussão, né? Não é verdade, mas acho que para complemento de aula é muito interessante, principalmente para os colegas que estão começando agora. O objetivo da gente é fazer com que vocês entendam o produto. E os flash maps, como a gente já tem colocado, é para que você decore, coloca no teto da sua cama, ou do seu quarto, para ficar olhando para ele toda vida que acordar, igual uma tabela periódica. Porque você não tem, como é que eu vou dizer, rotina. Então, igual a tabela periódica, decora. Depois você vai aprender, tá bom? Os conceitos não, é para aprender. Os flash maps é para decorar. Ok, pessoal? Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro virtual ou real.